Já está, eu posso começar. Podemos começar? Já estamos Vamos. on. Estamos on the record. Ora bem, primeiro dia das correntes descritas 2022. Cabe-me, neste lindo momento, estar aqui entre amigos e que começo já por falar na Lélia, porque se transformou numa amiga muito querida nestes últimos dias e estamos aqui reunidos para, naturalmente, falar de livros. Um livro em particular, em especial, que é este desafio que a Lélia nos faz de percorrer os caminhos do divino. Eu quase diria que isto é o resultado de mais um milagre das correntes. Saímos de uma palestra, de uma conversa sobre a necessidade de protegermos o nosso planeta em risco, o antropoceno, as grandes preocupações a nível ecológico, a nível económico, a nível industrial, mundial, e vamos agora falar de temas completamente diferentes. Nada disto entra em contradição. Vamos falar de devoção, vamos falar de crenças, vamos falar daquela cultura ancestral que se herda quase como parte do ADN. Eu tenho um prazer muito grande em estar aqui pelo livro, mas também pela Lélia. A Lélia, enfim, há 2 ou 3 dias nós éramos quase desconhecidas, não diria incompleto, mas quase desconhecidas, pouco ou nada sabíamos uma da outra e, no entretanto, eu tenho notado o meu caderno cheio de apontamentos de coisas que já aprendi com a Lélia. Isto só por si já vos diz tudo o que vocês precisam de saber sobre ela, mas eu tenho que fazer jus ao meu trabalho de profissional aqui a apresentar o livro, portanto, eu vou-vos dizer mais coisas sobre ela. E vou começar... Vou-vos ler aqui algumas das coisas que no livro generosamente aprendemos sobre esta autora e vou usar uma técnica de leitura e tradução livre que, entretanto, aprendi com a Mafalda. Lá está, isto é uma plataforma de aprendizagem. Diz-nos esta magnífica badana, reparem o tamanho, que Lélia é uma catarinense de Tubarão. Quantas pessoas neste mundo se podem gabar de... Enfim, uma origem deste género. Nascida em 1946, é uma cidadã honorária de Florianópolis, onde reside. Vive em constante vai-vem entre a ilha de Santa Catarina e as 9 ilhas dos Açores. E eu agora vou-vos traduzir isto. A Lélia é uma brasileira, enfim, quente, insular, ligada ao mar, e por isso mesmo, talvez, naturalmente desinquieta ou inquieta, sempre em viagem, muito ligada às origens açorianas que traz na família e também, já percebemos, com uma família emocional muito forte numa cidade costeira portuguesa chamada Póvoa de Varzim. Diz também aqui a sua apresentação que é socióloga, professora e escritora, professora já aposentada, professora pós-graduada em Direito, mestre em Administração Pública, doutoranda em Literaturas e Culturas Insulares. Está neste momento a desenvolver um projeto cujo tema são as protagonistas femininas na literatura insular. E eu vou traduzir isto que nos diz a badana. Diz-nos que a Lélia é uma humanista, uma curiosa e uma estudiosa inveterada, que está com esta idade a recomeçar um novo projeto de investigação. Está sempre a trabalhar, e está a trabalhar num novo livro que me pareceu, pelo tema, que tem tudo para ser tão ou mais interessante que este que nós estamos a apresentar aqui hoje. Eu já estou curiosa do próximo. Esta apresentação da Lélia, que nos vem no livro, traz 3 parágrafos, de prémios, medalhas, louvores, recomendações. Também vêm enumeradas várias instituições da área da cultura em que a Lélia tem trabalhado comprometidamente e estou em crer que a largura da badana se explica toda pelo desassossego natural
e pela capacidade de trabalho e o comprometimento natural da Lélia para com a cultura, para com a memória, o património imaterial, sobretudo, que é, tem, enfim, pela sua natureza imaterial, tem uma delicadeza ainda mais que obriga a um estudo com maior cuidado. Vou mencionar apenas a Academia Catarinense de Letras, da qual é membro, o Conselho Superior da Comissão Nacional de Folclore, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, já para não vos falar, e estou a traduzir outra vez, naquelas conversas magníficas que temos com a Lélia, em que ela diz: eu estive com o ex-governador do Estado, e eu disse, porque ele foi meu aluno. E o prefeito de Florianópolis e tal, e foi meu aluno. E reparem, na verdade isto acontece-nos a todos nós. À mãe e à professora nós permitimos tudo. Portanto, a Lélia tem este ascendente, este poder emocional e intelectual também sobre, enfim, sobre nós todos. Temos enfim, várias obras publicadas. Zumblick, uma história de vida e de arte, Entre Penas e Pincéis, Os Caminhos do Divino, que é este que estamos a apresentar hoje, Corpo de Ilhas, Na Esquina das Ilhas, Viagens, ela, portanto, está presente em antologias também. Viagens é uma delas, Avós, Raízes, Nós, é um título belíssimo. Retratos da Pandemia também. Temos aqui uma Lélia que, na área da literatura, como escritora, eu diria quase também como cronista de cultura e de vidas, tem passeado pela biografia, pelo ensaio, pelo registro histórico e etnográfico, também sociológico, naturalmente, pela crónica jornalística. Podemos contar com ela, com as suas experiências e com a sua escrita em várias áreas. É também uma doçura, ok? A Lélia é uma brasileira quente e muito doce, que é mãe, que é avó, que é bisavó, que é guardadora de memórias e de raízes, é uma historiadora reverente destes caminhos do divino, e ela traz isso para as coisas que escreve e que partilha connosco. E como prova disto, vou-vos ler a dedicatória do livro, e diz o seguinte: para Dona Zuzu e seu Joaquim, meus pais, memória dos nossos antepassados açorianos, para Sebastião, Clarice, Murilo e Caroline, meus afetos, para Larissa e Sebastião, meus netos, a 10ª geração. Sabemos que já existe a 11ª. É verdade. A próxima edição deste livro vai ter mais uma linha na dedicatória. Ora bem, passando da autora para a obra, e gostava, eu vou querer deixar um bocadinho no fim para vocês poderem interpelar a autora. O facto de estarmos assim em família permite-nos muito isso e é ótimo. Já perceberam, este livro faz um registro muito minucioso, uma recuperação cuidada das várias dimensões daquilo que é a devoção e o culto do Divino Espírito Santo. Estamos a falar de um culto arraigadamente religioso, herança da tradição açoriana que acompanha a diáspora para o Brasil, também para terras do Canadá, e que é uma devoção à terceira figura da Santíssima Trindade. No Brasil, em particular em Santa Catarina, que é de onde a Hélia vem. Quando falamos em várias dimensões, e isto é que é muito interessante que a Lélia nos traz, quando falamos em várias dimensões da devoção, falamos em trajes, orações, cantigas, cantorias. O termo é cantorias. As peças de ourivesaria, outros objetos do culto, as bandeiras, os bordados, as personagens e as coreografias dos cortejos, as promessas que se fazem, as massas doces, aquela parte culinária que acompanha tantas vezes as festas devocionais e religiosas e que humaniza terrivelmente essa relação, porque o sustento é muito humano, é muito mais humano do que divino, na verdade.
elementos que são de uma cultura que se transporta nos hábitos e nos costumes destas pessoas, que a trazem, como diz Onésimo Teotónio de Almeida, debaixo da pele. Esta vivência, esta devoção faz parte de várias e várias gerações de pessoas que a carregam como parte integrante quase do seu organismo. Vou fazer a primeira pergunta à Hélia, porque vocês têm que ouvir a ela. Ela é muitíssimo mais coerente e inspiradora do que eu. Conta-nos, Lélia, já agora vou tirar-vos para um pormenor. A Lélia traz uma pomba com ela no... Ela traz o Espírito Santo. Lá está, é por isso que ela é tão inspiradora, porque o Espírito Santo faz isso. E é por isso que ela partilha a inspiração connosco, tem essa capacidade. Essa relação que tu tens com, enfim, o divino, mas também com as raízes, essa cultura ancestral, é aí que se explica o teu gosto, o teu interesse por este tema. Pois. Não, mas antes de responder, eu gostaria de agradecer a Raquel. Patriarca é um sobrenome chique, patriarca, né? E a Raquel Patriarca, que gentilmente aceitou de fazer a defesa e apresentar um pouco do caminho do divino. E como ela bem disse, nós nos conhecíamos, mas entre conhecer e ser amigo vai uma distância, e essa distância para nós foi encurtada tão rápido e que parece que somos amigos de uma vida. De tanta empatia e coisas e assuntos e temas e vontades comuns que temos. Então, cabe um agradecimento muito especial, principalmente sabendo da sua agenda dentro da própria corrente das escritas de qual você integra. Caminhos do Divino, né, é um nome interessante, porque, na realidade, isso eu acho que essa deve ser a terceira ou a quarta edição, já não... A quarta, né? É a quarta edição desse livro. E essa é uma tradição que, quando eu comecei a gostar, eu nem sabia que tinha alguma coisa a ver com Açores. Deixa eu começar a falar. Eu devia ter uns 5 anos, eu acho que é a idade mais ou menos que eu lembro da festa. Eu até faço parte de uma das imagens que está aqui pintadas. Essa bandeira passava na frente da minha casa. Eu era aquela menina levada que descia a rua correndo atrás da bandeira e atrás da filarmônica e atrás da bandeira do divino. E a bandeira do divino, então, faz parte dessa história. E à medida que a vida nos vai levando, né, a gente vai ousando, eu descobri o tanto que eu gostava e que essa festa que estava lá na minha cidade de Tubarão, não estava só em Tubarão, estava em Laguna, em 69 municípios do estado. E os anos passaram e ela não era uma tradição que nasceu na terra ali, mas que tinha vindo do arquipélago dos Açores. 6.000 açorianos que, no século XVIII, atravessaram o Atlântico em viagens de medo e de morte e chegaram a Santa Catarina e levaram embaixo da sua pele, como diz bem o Onésimo, mas eu sempre digo, realmente eles levaram as suas alfaias, o jeito de fazer as suas coisas, mas levaram a devoção do Espírito Santo. A grande identidade, o grande BI da identidade do açoriano no mundo é, sem dúvida, a devoção ao Espírito Santo. E no Brasil ele não está tão somente em Santa Catarina ou mesmo no Rio Grande do Sul. Se fizesse um mapa desse Brasil todo, é um grande arquipélago com 26 estados, né? Cada estado é uma ilha, nós podemos, se botasse assim, dos 5.778 municípios que tem o Brasil, e botasse uma bandeirinha vermelha, que não do Partido Trabalhista, claro, a bandeira do Espírito Santo, era um país de bandeirinha vermelha, porque nós temos no Amapá, já na época do Marquês de Pombal, ele deixou lá um navio de miquelenses que ele tirou da África, né, da fortaleza de Mazagão, e leva para o Amapá. E um pouco desse povo morreu, mas o que sobreviveu faz a festa do Espírito Santo e levou
essa festa Oiapoque adentro, misturou com os indígenas, atravessou a fronteira, chegou na Guiana Francesa, numa cidadezinha chamada Reginé, e faz uma festa Espírito Santo igualzinha dos açorianos, com levanta pelouro, igual. É estupendo. Depois se desce, vai ao Maranhão. Maranhão, né? Também foi. Teve muito antes de Santa Catarina, recebeu um contingente de açorianos, e lá ela mistura com a cultura afro, e nós vamos encontrar uma festa do Divino Espírito Santo. Olha o Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, está lá no terreiro de Mina Shanti, que é uma religião também ligada aos ritos de sincretismo religioso afro, e ela está lá, ela é uma divindade dos terreiros de Mina, e ela tem doces, encomendas, e viram à noite, tem tribunas, tem mulheres caixeiras que batem tambores, as caixeiras do Espírito Santo, elas estão lá no Maranhão. E é uma coisa assim, emocionante, é uma festa do Espírito Santo no estado do Maranhão. Aí você vem descendo, você vai encontrar o Divino lá em Goiás, vai encontrar no Rio de Janeiro, em várias, Bom Jesus de Itapuana, é uma cidadezinha no interior fluminense, que faz uma festa do Divino. E, aliás, dona Ana, que agradeço a presença, essa cidade tem uma festa que chama assim, ó, a Festa da Pomba do Divino. Por que a Festa da Pomba? Porque teve um padre da ilha de São Miguel que foi para Minas Gerais, século XIX, ele chega lá nessa cidadezinha, e lá naquela cidadezinha ele vê aquela festa de São Bom Jesus, ele bota o Divino junto. E o povo é o único lugar do Brasil que canta o hino do Espírito Santo, igualzinho que canta lá em São Miguel. E esse homem era do Nordeste, não sei se alguém dos senhores conhece os Açores, mas na ilha de São Miguel, a comunidade do Nordeste lá está. E o Padre Melo, então, levou a pomba do Divino e o hino do Espírito Santo para lá. Então, você vai descendo, aí chega em São Paulo, você vai encontrar a festa do Espírito Santo, ali na Vila Carlão, uma vila de açorianos também, né, que teve uma ocupação açoriana. O estado de São Paulo tem vários momentos de açorianos que foram ocupando muito mais do que o continental. Eu estou falando, quando eu digo mais do que o continental, no sentido dessa tradição, e não da presença do continente, do português, Portugal, independente da região e da área que ele veio, porque a presença portuguesa no Brasil, é claro, todos nós sabemos, é muito forte, muito sensível e muito intensa. E vamos chegando a alguma coisa no Paraná, no litoral do Paraná, nós vamos encontrar a festa, mas também vamos encontrar no Mato Grosso do Sul, no centro do país. Vamos encontrar em Tocantins. Eu já fui festa lá em Goiás, no interior de Goiás. Vamos encontrar no Rio Grande do Sul uma professora que morava em Santo Antônio da Patrulha, um lugarzinho pequenininho, e ela foi nomeada professora numa vila de italianos na região da Serra Gaúcha, e ela levou a bandeirinha do Divino Espírito Santo e começou com seus alunos a festa do Divino, e claro que lá não fizeram a pão e nem a massa sovada, mas fizeram o queijo do Divino, e hoje o queijo do Divino é o tamanho da circunferência dessa mesa, e no dia da festa do Espírito Santo eles dividem e cortam aquele queijo e distribuem para toda a gente, porque a festa do Divino é uma festa de compartilhar, de dividir, é a festa da fraternidade, é a festa do amor. Eu fui pulando o meu Brasil todo para chegar na minha terra, em Santa Catarina. E em Santa Catarina, eu já disse, são 60 e poucos municípios, e esse livro, então, me despertou. Por que eu não começava a ver como é que era essa festa? Não a festa que os párocos, vocês sabem que às vezes o padre inventa, né? Acha que é interessante, tem lá a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e eles inventam ele criar a festa. Mas a festa do Espírito Santo não é o padre que cria. A festa do Espírito Santo é o povo que promove. Ela nasce, ao revés, ela nasce, é o povo. Por isso que algumas paróquias, inclusive, há uma resistência entre essa mistura do sagrado e do profano, que aqui na festa do Espírito Santo é muito forte, o profano. Esse livro todo, não sei se observou a Raquel quando leu, que tem várias telas. Esse Zumblick, que é esse pintor, é o pintor das bandeiras do Divino, a vida inteira. Aquilo ele biografou. Exato, eu tenho 2 livros sobre ele, aliás, esse do Divino, do Zumblick, tem
já algumas edições. E então a festa do Divino Espírito Santo chega em Santa Catarina no século XVIII. E ela se desenvolve na ilha de Santa Catarina, Florianópolis, onde eu moro, se desenvolve em todos os 11 distritos, e presente com força de expressão, de tradição. E quando chega maio, por toda a ilha de Santa Catarina, por todo o litoral catarinense, a bandeira do Espírito Santo atravessa as ruas, os caminhos, é uma bandeira vermelha com uma pomba encimada, algumas com muitas fitas, cada fita é uma promessa, e vão de casa em casa, a bandeira nessa casa, vem pedir a sua oferta para fazer a sua festa. Muito obrigada pela sua esmola, que a nós agrada, não, que a Deus agrada e a nós consola. É uma cantoria do Divino e nós temos os nossos folhões do Espírito Santo. É claro que nessa diáspora açoriana para o sul do Brasil, e que também vai chegar no Canadá, nos Estados Unidos, na Costa Leste, que começa agora já a se falar nas grandes festas do Espírito Santo da Costa Leste, em Fall River, toda a costa da Califórnia, que também as festas do Espírito Santo se fazem presente com uma riqueza. Uma das coisas mais bonitas são as capas da rainha, que a Helena Vaz até escreveu, O Homem Feito de Rede, que dedica a vida a um pescador que junta dinheiro para fazer uma capa do Espírito Santo para a sua filha ser a rainha do Espírito Santo. O nosso não tem essa coisa da capa, mas tem essa coisa assim, eu quero que a minha filha faça parte do Império do Espírito Santo. Então, entre nós, a festa do Divino também tem aquela coisa do império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o imperador, a imperatriz. Se cria uma corte, uma coisa que, acho que a Ana, que talvez entre nós que mais conhece o Espírito Santo, porque ela é ligada à ilha de Santa Maria, nós temos os alferes, os mordomos, os festeiros, mas não temos aquela corte, o imperador, a imperatriz, o pajem, o menino da coroa, o menino da almofada. Resgata aquela promessa da rainha Santa Isabel, que houvesse paz no reino e que ela ofereceria a coroa para o seu súdito mais pobre, e que se ajoelharia na almofada real. Então, isso está muito ao pé da letra lá nessa tradição de Santa Catarina, e muitas das nossas cidades, a festa segue essa tradição. 50 dias após a Páscoa, a bandeira percorre todos os caminhos, vai de porta em porta levando a bandeira, e eu fico até um pouco emocionada de dizer isso para vocês. Tem que ver uma bandeira do Divino, entrar numa casa para sentir aquela emoção. A emoção, aquele é um pano vermelho, encimado com uma pombinha, que entra na casa e não se diz nunca não ao Espírito Santo. E a fé que move aquelas pessoas que acreditam que aquele pano vermelho sobre um doente no quarto, ela abençoa. E ela abre, a casa pode ser pobre, pode ser rica, ela pode ter uma única... Desculpa, ela pode ter uma única galinha no galinheiro e que ela deu um ovo e aquele ovo ela vai e entrega para ela chega na porta da fazenda, se ela entra numa loja, a loja para e o comércio, mesmo hoje, nos dias de hoje, no século XXI, e tantas incertezas e dificuldades, a bandeira do Divino, ela traz aquele alento, a força de se acreditar e de se continuar. Lélia, vivo, desculpe. Não, eu é que peço desculpa. Estamos entre amigos. Desculpa. Eu disse-vos que isto mexe com... O título Caminhos do Divino remete-nos logo à partida para esses caminhos que são percorridos. E que sabemos que em todos os caminhos as portas se abrem para essa recepção, para esse abraço, para essa partilha, não é? Para essa abertura à benção. Mas há também um outro entendimento do plural, da pluralidade dos caminhos, que me parece muito bonito e muito interessante, e que vai de encontro às diferentes expressões que o mesmo ritual vai assumindo. Tem a ver, por exemplo, com aquele exemplo que deu de não haver as massas doces, mas o queijo. Portanto, há já uma apropriação de outras comunidades, de um ritual, transformando em algo outro. E também nos dois caminhos sempre possíveis, o do sagrado e do profano. O do absoluto divino, mas depois o da vida terrena, que é uma presença
sempre em dois caminhos paralelos, intercruzados, em praticamente todos os cultos religiosos, todas as devoções. Esses caminhos vários, e eu aqui gostava de desafiar a falarmos um bocadinho dessa vertente profana também das festas do Divino Espírito Santo. Então, a celebração em si, ela, como eu falei, 50 dias depois da Páscoa, e toda a comunidade, todo o bairro, a cidade se movimenta em função daquela. É uma festa extremamente cara, se considerarem os trajes que são usados. Hoje até existe um comércio de pessoas que alugam, que fazem os trajes, que vão de uma festa para outra. Se observar, tem algumas festas uma identidade, com exceção de alguns lugares como São José e São José da Terra Firme é o nome. Foi fundado pelos açorianos em 1752, e na Palhoça, também Bom Jesus Nazaré da Palhoça, e Santo Amaro da Imperatriz são as festas mais ricas de todo o estado. Eles se preparam para a festa do Espírito Santo, e tem alguém da sua família naquela corte do Divino. Há pessoas que não faz muito que um médico até disse: olha, meu filho está com 2 anos, professora Lélia, que ele tem chance de um dia fazer parte de uma corte do Espírito Santo? Eu disse: olha, claro que sim, não sou eu que vou dizer isso, mas na sua paróquia você conversa, né, sobre isso. Mas é que a pessoa gostaria que aquela criança fizesse parte. Ele já tem 2 anos, ele vai ter que chegar aos 7, no mínimo, para fazer parte de uma corte dessa, porque é muito cansativo. São 7 noites ou 7 semanas de novena, e a corte participa. Então, aí o que fala do profano? Então, no profano tem os Açores. Por exemplo, o Pico faz a procissão das rosquilhas. As rosquilhas são aquelas massas sovadas, né? E que as mulheres chegam a levar 10, 12, 20, até 30, é um compromisso de uma cota. E isso tanto acontece lá em Santa Maria. Eu assisti em Santa Maria, lá no Espírito Santo, Santa Bárbara. E como também lá no Pico, na Madalena do Pico, e lá no Corvo, agora em setembro eu estive na Ilha do Corvo e conheci a dona Glória, que é a mordoma, já está se preparando para a festa do Espírito Santo, mas não tem muita diferença delas para as nossas festas ali, no sentido da essência de celebrar, porque é uma coisa, toda essa exterioridade da celebração, cada cidade, cada comunidade tem a sua, mas a essência é a mesma, a essência é o emblema, é emblemática. Terceira pessoa do Espírito Santo, representada pela pomba do Divino Espírito Santo. A bandeira era emblemática. A coroa do Espírito Santo, a coroa, com as alfaias, a salva, todo aquilo é o emblemático. São os símbolos do Divino Espírito Santo. Não necessariamente aquilo foi adquirido, não é pelo clero, não. É o povo que compra aquela alfaia e dá. Nos Açores temos império que tem 10, 12, 14 coroas. Nós não, nós temos uma coroa só para aquela igreja. Então, a coroa vai para a casa desse festeiro, desse mordomo, o casal imperador, e nos dias da festa. Então, como é que é a festa, a parte profana? São dias de muita comida. Oferecido, não é oferecido não, lá não é oferecido. É vendido, é sorteado, são barraquinhas e tudo faz. E há também os pães de promessa, que se faz com partes do corpo humano. Vamos dizer que ele prometeu, né, teve um problema no braço, aí ele compra uma massa, ou dá uma massa em forma de mão, ou ele vai lá e compra na capela. Realmente ela não tem um preço assim, 5, 10 reais, ou 2 euros, 1 euro. Ela é o que você tem no bolso, e se não tiver, leva a si mesmo. Sim? Então, o pão, a massa da promessa, é comum em todas as festas, né? A parte do corpo, cabeça, pé, mão, onde é a dor. Os ex-votos. São os nossos ex-votos, são os ex-votos, é geral. E depois, umas pessoas também prometem fazer a festa do Espírito Santo, é uma promessa, eu prometo que se a minha filha ficar curada, meu pai, minha mãe, eu quero fazer uma coroação. É esse mesmo ex-voto que também está lá nos Açores, em todas as 9 ilhas, né? Há uma coisa assim, quando elas vão nas casas, que elas me fazem me lembrar as saloias da Ilha da Madeira. Até porque nós tivemos 1.600 madeirenses em Santa Catarina. Então, aquele ir nas casas e cantar também das meninas saloias da Madeira, ela está um pouquinho presente entre nós. E nos Açores, os folhões são
necessariamente homens, né? Um grupo de homens. E eles não entram na igreja. Entre nós, veja o que é isso. Por quê? É a dinâmica cultural. A cultura, ela não é estática, ela não está parada no tempo, ela muda. Então, para nós, como eu falei lá do Maranhão, as caixeiras são mulheres negras que batem tambor, sincopado, dentro do rito afro, e elas fazem todo o trajeto e o ritual do Espírito Santo, também com a coroação de uma menina, que será representada a Santa Isabel. Ela tem o conjunto dos foliões. São pessoas humildes, nem sempre tem uma capa, né? Uma vestimenta, uma opa, né? Dizendo que ela é vermelha e tal. Às vezes ele está lá com uma camisa, ele é um pescador, o homem do campo, ele vai com a sua rebeca, o tambor, a sanfona, a viola, e vai cantando pelos caminhos, pela estrada, e levando a bandeira do Divino Espírito Santo, que de longe se escuta, olha, a bandeira do Divino vai passar por ali. Tá? Então, esse é o lado também do profano. Então, as festas, tudo que envolve fora, as barraquinhas, e eu participei de uma recuperação, uma salvaguarda de uma convivência, festa. A convivência. Os rapazes e as raparigas de regiões e paróquias diferentes. Eu lembro de falar, vocês lembrar que antigamente tinha as dedicatórias, né? O João oferece com amor, né? Afeição, né? Afeição. Aí ele até era com as letras só para entender. Isso. E para fulana, né? Aquela moça bonita que está lá com laço vermelho no cabelo. São outras promessas. São outras promessas. Isso também acontecia na festa. A festa era um lugar de conhecimento, assim como a comunidade germânica realiza os Carbfest nas nossas comunidades de imigrantes. E é o momento da festa de família, onde os namoros também acontecem. Aqui na Festa do Divino também. A propósito, eu falei da comunidade germânica. Santa Catarina teve uma imigração alemã e italiana muito forte no século XIX. Eu não considero os açorianos imigrantes, eu considero sempre povoadores, os nossos colonizadores. E essa região dos alemães, então, em Blumenau tem uma festa do Divino, mas ela é uma cidade protestante. E eu fiquei assim, muito admirada e fui lá, sabe? Mas como que eles têm uma festa do Divino? E é uma festa, como ela é uma festa da partilha e da fraternidade, um ano a igreja São Paulo Apóstolo, que é uma igreja católica, faz a festa do Espírito Santo, do rito católico. Eles não têm a corte, o cortejo. No ano seguinte, quem faz a festa é a igreja protestante, é o Fichten. Muito democrático, parece-me. Fichten. E as igrejas até são perto e todo mundo vai à festa dali, vai para cá, e de cá vai para lá. E aí está o sentido de novo. Eu quero sempre chamar a atenção da fraternidade, do compartilhar, da solidariedade, né? Daquele não dizer não e sempre estar presente naquela celebração do Espírito Santo. Hoje, quando a Raquel estava falando, dizendo, a Lélia foi professora do prefeito, pois é, e fui. E esse prefeito que é agora, ele disse, sobre a festa, ele disse, pois é, tem a festa. Senhor prefeito, o senhor esqueceu, esse ano é o senhor que é o imperador da festa do centro da cidade? E como é que está isso? Olha, como é que está, eu não sei, mas eu vi que o seu nome estava lá, e o senhor não vai deixar de sê-lo. E ele foi, ele realmente foi. Ele não vai ser, não porque ele foi meu aluno, mas porque ele é membro daquela comunidade. Antes dele ser o prefeito, ele nasceu na ilha de Santa Catarina e vive, tem uma responsabilidade com as tradições da cidade, a cultura do lugar, a cultura. Porque, para mim, eu disse isso lá na formação dos professores, não sei se tu te lembras, a cultura é o código genético social do povo. Não fui eu que disse, quem disse foi um grande escritor açoriano, Daniel de Sá, nosso amigo, né, Ana? Já falecido, mas sempre vivo no nosso coração, e o Daniel dizia assim, a cultura nada mais é do que o código social e cultural de um povo. E aqui o Espírito Santo é o exemplo dessa celebração, não é uma invenção. Eu podia até dizer que lá na nossa terra vai se reinventando, mas a verdade também, talvez até encerrando, não sei se já, mas eu ainda tenho mais uma pergunta. A verdade é que à medida que foram sendo conscientes de que toda essa tradição era uma história que veio dos Açores, da Terceira, do Pico, do Faial, de São Jorge, principalmente as ilhas do Centro e as do Triângulo, eles foram percebendo que aquilo era muito maior do que um ato religioso, de fé,
que estava presente naquela paróquia, naquela igreja, era uma coisa da sua história, da sua ancestralidade. Isso que me está a falar está-me a ligar exatamente naquilo que eu ia falar a seguir, que é esta capacidade agregadora que tem o culto, mais do que religiosa quase, mas social, não é? Comunitária. E aqui a Lélia faz um trabalho muitíssimo interessante de resgatar um passado comum de povos que hoje, não é? De comunidades que hoje estão afastadas, da mesma maneira que podemos dizer juntas, por um oceano. Não é? É verdade. Quase um rio, como diz o Onésio. Exatamente, quase um rio. O Atlântico é quase um rio, neste caso, e aqui a Lélia faz a ponte. Faz a ponte entre estas duas comunidades, entre estas duas regiões, estas duas áreas insulares. Acho muito bonito como fala da maneira do Brasil como se fosse um arquipélago de estados. Mas aqui a Lélia quase que inventa um lugar novo, para usar uma expressão do Nereu de Val Pereira, que diz Açorianópolis. Açorianópolis é o lugar novo que a Lélia, enfim, estuda. Teve até uma pretensão que mudasse o nome da capital para Açorianópolis. Interliga, e já vou explicar. Não é? Esta ancestralidade, esta relação gregária das pessoas nos Açores com a cultura que depois se reflete no Brasil. Eu sei que tem feito... o livro está na 4ª edição, portanto, não há nenhuma dúvida sobre a maneira como ele está a ser recebido e acolhido. Sei que a Lélia tem passeado, vamos pôr passeado entre aspas, mas tem ido com ele levar e tem sido recebida em muitas ilhas nos Açores, em vários pontos do Brasil, e queria que partilhasse connosco um bocadinho como é que se sente nesse papel de resgatadora de passados comuns, de ponte entre comunidades que, na verdade, não se conhecem e que têm tanto em comum. Eu acho, não sei se a palavra feliz, ela realmente coloca isso, mas é uma satisfação e é um trabalho que sempre me gratifica. Esse envolvimento com as festas do Espírito Santo, e onde o livro vai, há sempre uma curiosidade. Eu até quero lembrar aqui que há um encontro chamado Encontro Cultural de Laranjeiras, acontece no interior de Sergipe, e anos atrás a Prefeitura de Aracaju convidou, aliás, a Secretária de Cultura, inclusive, do Estado de Aracaju, convidou para mim, e é esse encontro de Laranjeiras, para falar sobre o Espírito Santo. Aí eu comentei assim com ela, mas tem festa divina em Sergipe? Ela assim, não tem, mas é patrimônio imaterial, e nós temos que saber o que também não tem. Aí tá bom, eu fui, falei o que a festa divina do Espírito Santo, uma tradição em Santa Catarina. Era essa a história. Apresentei o filme e tal. Quando eu acabei, estava falando, uma pergunta, uma senhora levantou a mão. Aí eu disse, tudo bem, você vai perguntar alguma coisa, né, da festa? Ela disse, olha, senhora, quer dizer que na minha terra, Estância, tem festa, Itabapoana é o nome do lugar. A minha festa tem festa do Divino Espírito Santo? Eu disse, tem, e a secretária do Estado da Cultura não sabia. Eu li, Aglaé, tem. Aí a Aglaé assim, não sei, tem. Eu disse para a moça, tem, sim, senhora, festa assim, assim. E falou do seu Raimundo, que era o festeiro da próxima festa. E eu logo em seguida me convidaram para ir à festa. E eu fui. Puta, que era lugar longe, não sei se... Havia uma novela há muitos anos atrás, Tieta do Agreste. Pois era lá naquele lugar da Tieta do Agreste que essa festa acontece. Eu fui nessa festa que tem o nome de uma índia, no meio da cidade tem aquela estátua daquela índia muito bonita. Lá fui eu. E naquela noite, era junho, era uma festa do Espírito Santo, e tinha um foguetório de, assim, umas varas que corriam para aquilo tudo, e eles iam pulando, cantando, pulando assim, e dizia assim, era perto de São Pedro, viva São Pedro, chaveiro do céu, viva São Pedro, chaveiro do céu, viva não sei o quê. E aquilo ia a noite adentro, cantando, e eu preocupada, que esse Espírito Santo que eu ainda não tinha visto até agora, eu só tinha visto São Pedro. E no outro dia, então, me aparece uma carruagem,
O imperador, o menino, a menina, coroação, a mesma coisa. A rainha Santa Isabel, ali representada, a corte, a coroação, naquele sertão agreste, a festa. Mas como é que fez chegar essa festa aqui? Começamos a perguntar. Aí essa professora contou que a fronteira muito perto com a Bahia e é verdade, realmente houve um grande naufrágio ali no século XVIII, na costa da Bahia, e que só se salvaram 19 pessoas, me parece que eram madeirenses ou açorianos, alguma coisa assim. Ela disse, pode ser daquela gente que afundou e salvou aqui, ou de gente que veio de outras partes. A verdade é que quem cultua a festa carrega ela consigo, ela vai junto com a festa. Tem o sentimento, a tradição, o respeito, o culto. Eu tenho uma grande amiga em Lisboa, que eu acho que algum dos senhores podem conhecer, é uma grande antropóloga, Maria Beatriz Rocha Trindade, e ela me disse certa ocasião assim, Lélia, mais do que tu falares no culto, tu falas na devoção, porque o que caminha junto com o povo é a devoção que atravessou o Atlântico. No momento do desespero, é a devoção ao Divino Espírito Santo que estava junto. E agora, em setembro, quando eu estava lá na Ilha do Pico, na Vila da Madalena, num lugarzinho chamado São Mateus, no dia 21 de setembro é a festa de São Mateus. E lá no dia de São Mateus, desde 1718, eles levam a coroa do Espírito Santo até a fronteira entre São João e São Mateus, onde, em 1718, houve a explosão do vulcão do Topo, e a lava descia morro abaixo, e eles foram em procissão, levando a coroa do Espírito Santo e rezando para o Divino Espírito Santo que a lava não atingisse a população, e a lava estancou. Então, como é que você vai explicar isso? Aí ele está lá, eles prometeram que enquanto o mundo fosse mundo, todo dia 21 de setembro, eles levariam a coroa em procissão, que representa a alfaia do Espírito Santo, e toda gente que aparecesse na festa ganharia uma rosquilha do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, que é a massa sovada. E isso acontece em setembro. Então, esse ano, a festa do Divino é 5 de junho, dia de Pentecostes. Dia 6, não é à toa que dia 6 de junho é o dia da região, é o dia da autonomia dos Açores, e acontece sempre na segunda-feira do Espírito Santo, porque é a força dessa tradição. Quando se sabe isso, pode-se entender por que isso viajou. Está lá em Laval, no Canadá, está em Toronto, está em vários locais dos Estados Unidos, está no Havaí, está em São Domingos, e vai descendo, Venezuela, e está no Uruguai, e está no Brasil, e está em Santa Catarina, e está na minha cidade de Tubarão, onde eu nasci. Eu não sei, está em nós, está em nós. É magnífico, nós nos unimos assim. Aqui está a coroinha do Divino que me acompanha também. Está, vem sempre. Eu ficaria, enfim, a sentir-me muito culpada se não guardasse alguns minutos para quem quiser interpelar a Lélia. Nós já percebemos que é um poço de ternura e de sabedoria eu fico particularmente fascinada com as datas que ela sabe de cor, os nomes. Eu gostava de colher um bocadinho desta capacidade e levar comigo perguntas, contributos, comentários. Força. Eu gostava de perguntar uma coisa à Lélia. Quando a Raquel ao início enumerou os teus trabalhos, o teu percurso, o teu currículo, falou aí de algo que me parece ser muito recente, um tal Retratos do Confinamento. É a pandemia, Retratos da Pandemia. Retratos da Pandemia, exatamente. Possivelmente é algo muito diferente, muito recente. E, no fundo, são duas perguntas em uma. Gostava que nos falasses um pouco do que é esse Retratos do Confinamento, que naturalmente há de ser algo muito recente. E depois falaste várias vezes das relações entre o sagrado e o profano. Falaste da devoção como recompensa de dádivas, divinas ou não, deixaremos ao cuidado de cada um. Falámos da questão dos ex-votos como retribuição de benesses. Juntando toda esta amálgama do teu discurso e voltando aos retratos da pandemia, como é que tu, enquanto socióloga, olhaste para as reações que a pandemia suscitou ao início? Se nos lembrarmos, por exemplo, de um dos maiores cataclismos em Portugal,
o terremoto de 1755, 1755. Deu direito a poemas do Goethe, escritos do Voltaire, foi Deus, não foi, o que é que nos aconteceu? E aqui assistiu-se um pouco a isso também em 2020. Como é que a socióloga, que ainda por cima trabalhou num livro sobre isso, o que é que nos podes dizer sobre toda esta salganhada, como se diz a linguagem científica? Sim. Ui, deixa eu só me referir a esse retrato da pandemia. Isso, eu não tinha nem visto que o nosso editor tinha colocado ali, até porque ele que editou esse livro. Retratos de Pandemia, um livro grande, assim, né, volumoso, deve ter umas 600 páginas, mas eu não sou autora sozinha, é uma coletânea de textos de várias pessoas de Santa Catarina e todas as formações, médicos e escritores, sociólogos, psicólogos, enfim, não interessa aqui. Eu até fiz o Desassossego, é o nome do meu texto, Desassossego em mim, do que foi essa pandemia. Na realidade, a pandemia, eu agora vejo assim, como a socióloga, a Lélia, dentro da história, parece que nós tivemos um hiato assim, no tempo, como se nós estivéssemos no limbo e estivéssemos em casa todos a fazer sala para o Fique em Casa. Né? Então, sabe que eu acredito que, se me pergunta aquele sagrado como é que envolveu, eu vi que nós não fizemos a procissão do Senhor do Espaço, que a igreja ficou um pouco dispersa, isolada. Parece que aquela igreja, que eu penso também que a igreja carrega junto conosco, ela estava dentro da minha casa e vou falar, essa visão de conversava com as pessoas, eu acho que elas se aproximaram mais dessa devoção, não só do divino, mas de outros santos, estavam mais junto de si, o sagrado ficou mais forte durante esse período da pandemia. É assim que eu vejo do olhar da minha cidade, onde eu vivo. E senti isso dessas pessoas, tanto que nós temos lá, e isso é uma cópia, mais ou menos uma cópia, porque viram que Ponta Delgada, na segunda semana de julho, faz as grandes festas do Espírito Santo, uma reinvenção daquela tradição pequenininha que acontece nas comunidades, nas freguesias. Eles, olha, vamos fazer nós também aqui. Isso foi uma ideia da prefeitura, de fazer o ciclo do divino. O ciclo do divino, que São Luís do Maranhão também faz, o ciclo do divino. Reúne todo mundo que faz festa divina e faz uma procissão no meio da cidade e tal. Só que isso não aconteceu nada agora. Não houve nada do ciclo do Espírito Santo em lugar nenhum. Mas naqueles locais onde tem a festa, a bandeira esteve no mastro sempre. Né? O local, nós não temos impérios como tem na Ilha Terceira, nós já tivemos no passado, nós temos hoje uns 2, 3 impérios em toda a ilha, mas nem sempre no exercício daquela função, que é uma função do império. Então, assim, a pandemia pode ter sufocado o nosso ir e vir, né, de se dar, de se sair, de se confraternizar, estar junto das pessoas, amigas e conhecidas e no trabalho, mas ela não, eu acho que não arrefeceu a fé, eu acho que não, mesmo junto com as perdas, não arrefeceu a fé. Ela estava presente e nós transformamos a nossa casa nesse altar que agora era mais íntimo, mais de dentro, não, e sem poder fazer o que eu disse no início, a festa do Divino Espírito Santo é uma festa da fraternidade, da partilha. Essa partilha não existiu. Nesses 2 anos não existiu. Foi mesmo um altar de dentro de casa. Eu vejo dessa maneira. Não sei como vai ser quando começar as festas outra vez. Hoje até eu li no jornal Português Times que a Fall River vai fazer as grandes festas do Espírito Santo em agosto, Ponta Delgada pretende fazer a sua, e nós, por enquanto, ainda estamos um pouco segurando o freio de mão ainda em relação às festas do Espírito Santo, por ser uma festa muito popular, que envolve toda a cidade, as bandas, as músicas, tudo aquilo é muito envolvente mesmo. Tá bem? Vamos fazer força para que isto retorne tudo o que é bom e desapareça tudo o que nós já estamos cansados de viver. Eu, pessoalmente, estou cheia de vontade de ir agora, depois de conhecer os caminhos do divino da Lélia, viver,
fazer a vivência, tenho que arranjar maneira de viajar a alguns para um destes lugares na data certa. Quero agradecer imenso esta oportunidade, o trabalho que a Lélia fez, o carinho com que o faz e nos recebe, a vocês que aqui estiveram presentes, a todos aqueles que, entretanto, a quem, entretanto, nós vamos chegando por estas estratégias tecnológicas. E vamos continuar as correntes, vamos continuar por aqui juntos, nesta festa não divina, mais profana, que são as correntes descritas. Mas eu acho que também é um pouco de divino. Eu acho, não é? Parabéns, Lélia. Obrigada. Eu que agradeço muito a presença de todos que estiveram aqui. Eu acho que a oportunidade de nós conversarmos entre nós e falar, mesmo que tivesse só nós duas conversando, ainda assim, eu queria dizer que era bom, porque nós estávamos falando de algo que nos une, e que nos... Por isso que eu disse que a corrente tem esse dom. Ela é divina, sim, porque ela nos une, são elos. Às vezes são vários elos que estão presentes, às vezes um elo só, que está pertinho para se reunir o outro. Esse é o nosso elo. E essas são as correntes. Muito obrigada a todo o grupo das correntes escritas que nos recebe a cada ano. Obrigada. Obrigada.